Você já sentiu que está jogando um jogo em que nunca lhe explicaram as regras? Você acorda, vai para o trabalho, interage com as pessoas e tenta ser alguém legal. Você acredita que ser honesto é o melhor caminho e que, se trabalhar duro, o reconhecimento virá, mas no fundo, algo te incomoda. Você vê pessoas menos qualificadas subindo na carreira. Você vê indivíduos manipuladores conseguindo tudo o que querem. E você se pergunta: o que eu estou perdendo? A verdade, por mais desconfortável que seja, é que a sociedade moderna é uma imensa peça de teatro. Todos nós usamos máscaras, e o que Robert Greene fez foi algo que muitos consideram imperdoável. Ele puxou a cortina. Ele decidiu não olhar para o que as pessoas dizem que são, mas para o que elas realmente fazem quando o poder está em jogo. Robert Greene não inventou as leis do poder. Ele as desenterrou. Ele olhou para a história, para as cortes de Luís XIV, para as estratégias de Maquiavel e para os movimentos silenciosos dos predadores corporativos de hoje. E ele percebeu uma coisa: a natureza humana não mudou nos últimos 5.000 anos. Nossos cérebros ainda são movidos por inveja, busca por status, medo e desejo de controle. Se você quer parar de ser uma peça no tabuleiro dos outros e começar a mover as suas próprias peças, você precisa entender a mecânica das sombras. Muitos veem Robert Greene hoje como um oráculo do sucesso, mas a trajetória dele foi marcada pelo que a maioria chamaria de fracasso. Imagine um homem de 37 anos, super bem educado, fluente em vários idiomas, mas que não consegue se manter em um emprego. Robert passou por 80 profissões diferentes. Ele foi operário, guia de turismo, tradutor, assistente de detetive e roteirista em Hollywood. Para o mundo, ele era um nômade profissional sem destino. Mas em cada um desses lugares, Robert estava acumulando algo mais valioso que um salário. Ele estava observando. Ele via como os chefes ficavam inseguros quando um subordinado brilhava demais. Ele via como amizades se transformavam em traições por causa de uma promoção. Ele sentiu na pele a dor de ser honesto demais em ambientes onde a astúcia era moeda de troca. Em 1995, em uma rua na Itália, o destino o encontrou. Ele conheceu um investidor que lhe perguntou se ele tinha alguma ideia para um livro. Naquele momento, décadas de frustração, observação e estudo jorraram como um vulcão. Ele não propôs um livro de autoajuda fofinho. Ele propôs um tratado realista sobre a natureza humana. Ele decidiu escrever o livro que ele mesmo precisava ter lido 10 anos antes, para evitar as cicatrizes que a vida lhe impôs. Era o seu momento de vencer ou morrer. Ele voltou para Los Angeles, pediu dinheiro emprestado aos pais e escreveu o que viria a ser, as 48 Leis do Poder. Agora, precisamos redefinir o que você entende por poder. Para Robert Greene, poder não é sobre ter uma conta bancária bilionária ou um exército. Poder é essencialmente um sentimento, é o oposto da impotência. Nada é mais miserável para um ser humano do que sentir que não tem controle sobre sua vida. A impotência nos torna doentes. Ela gera um comportamento passivo-agressivo, inveja destrutiva e uma amargura que corrói a alma. Quando você sente que não tem voz, você começa a jogar jogos sujos e ocultos para tentar recuperar um pouco de dignidade. Greene argumenta que buscar poder é um instinto biológico. Todos nós queremos influenciar, queremos que nossas ideias sejam aceitas e queremos segurança. O segredo, no entanto, é que o poder absoluto começa no autodomínio. Se você é escravo de suas emoções, se explode de raiva quando é criticado ou se derrete de prazer quando é elogiado, você é uma marionete. Qualquer pessoa que saiba quais botões apertar pode te controlar. O verdadeiro estrategista é aquele que consegue se distanciar do calor do momento, observar a própria irracionalidade e agir com frieza. Antes de querer controlar o mundo, você deve se tornar o mestre da sua própria mente. Robert Greene é famoso por suas leis controversas, mas cada uma delas é baseada numa verdade psicológica profunda. Vamos pensar na lei número 2. Nunca confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Isso soa cínico, não é? Mas pense bem, amizades são carregadas de emoções, expectativas e muitas vezes uma inveja silenciosa. Quando você contrata um amigo, a dinâmica muda. A gratidão desaparece rápido e é substituída pelo ressentimento de estar em uma posição inferior. Já um inimigo transformado em aliado tem muito mais a provar, ele será mais leal e eficiente, porque a relação é baseada em termos claros e resultados, não em sentimentos. E a lei número 3.
Oculte suas intenções. Vivemos numa era de exibicionismo digital, onde todos sentem a necessidade de proclamar seus planos. Robert nos avisa: se as pessoas sabem o que você vai fazer, elas podem preparar uma defesa ou uma sabotagem. Ao manter o mistério, você mantém a iniciativa. O silêncio é uma ferramenta de poder. Quando você fala menos do que o necessário, você parece mais imponente e evita dizer algo de que possa se arrepender. Essas leis não são manuais para crueldade, são escudos contra a ingenuidade. Robert não pede que você seja um vilão. Ele pede que você deixe de ser um cordeiro em um mundo de lobos. A estratégia não é sobre o que você sente, é sobre o que funciona. Depois de decifrar o poder, Robert Greene voltou sua atenção para a sedução. Mas, de novo, ele não olhou para a superfície. Sedução não é sobre ser bonito ou rico. Na verdade, alguns dos maiores sedutores da história eram fisicamente comuns. O segredo deles, eles eram mestres em identificar o vazio no outro. Sedução é psicologia. É entender que cada ser humano se sente incompleto e anseia por algo que a vida cotidiana não oferece. O sedutor não foca em si mesmo. Ele foca na vítima. Ele se torna o espelho que reflete os desejos ocultos da outra pessoa. Ele entende que a resistência é o que torna o prazer mais intenso. No mundo atual, dominado por gratificação instantânea, a verdadeira arte da sedução está morrendo. As pessoas esqueceram como criar mistério, como usar a ausência para gerar desejo e como ler a linguagem corporal. As palavras podem mentir, mas o corpo é um traidor da mente. O modo como alguém desvia o olhar, a inclinação do tronco, a microexpressão de desconforto, tudo isso revela a verdade. Se você dominar essa linguagem silenciosa, você terá um nível de influência que a maioria nem consegue imaginar. O trabalho mais profundo de Greene é, sem dúvida, as leis da natureza humana. Nele, ele aborda o conceito da sombra. Todos nós temos um lado obscuro. Temos desejos de vingança, sentimentos de superioridade, agressividade e um narcisismo latente. A sociedade nos ensina a reprimir esses sentimentos. Tentamos parecer santos, altruístas e perfeitamente equilibrados. Mas a repressão apenas fortalece a sombra. Ela sai de formas distorcidas, em surtos de raiva ou autossabotagem. Robert nos convida a uma tarefa hercúlea: admitir nossa própria feiura. O próprio Robert admite: eu sou um narcisista, eu sou irracional, eu sinto inveja. Quando você admite seus defeitos, eles perdem o poder sobre você. Você para de projetar sua maldade nos outros e começa a integrá-la. Até figuras como Gandhi ou Martin Luther King sabiam disso. Eles não eram apenas bonzinhos. Eram estrategistas astutos que sabiam usar a agressividade de forma canalizada para fins nobres. Eles entendiam o jogo da imagem pública. A moralidade sem estratégia é impotente. A estratégia sem moralidade é perigosa. O equilíbrio está em ser um realista com ideais. Em 2018, Robert Greene enfrentou o maior desafio de sua vida. O homem que passou décadas ensinando como assumir o controle sofreu um derrame grave. Em um segundo, o controle foi arrancado dele. O lado esquerdo de seu corpo ficou paralisado. Ele, que valorizava a independência acima de tudo, viu-se dependente de outros. Essa experiência trouxe uma nova camada à sua filosofia. O poder é passageiro. A saúde é uma forma de poder que raramente valorizamos até perdê-la. Ele fala com uma urgência renovada: não dê por garantida a sua capacidade de andar, de digitar, de respirar sem ajuda. Hoje, Robert vive entre a disciplina da fisioterapia e a produção de suas ideias. Ele não se arrepende de nada. Ele vê sua deficiência como mais uma lição da natureza humana, menos a lição da resiliência. Ele continua a nos ensinar que não importa o que aconteça, a sua mente é o seu último reduto de liberdade. Chegamos ao fim desta jornada pelas ideias de Robert Greene. O que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode fechar este vídeo e continuar acreditando que o mundo é um lugar gentil, onde o mérito sempre vence. Ou você pode aceitar o convite de Robert. Aceite que você é um animal social, aceite que você tem uma sombra, aceite que o jogo do poder está acontecendo agora mesmo, quer você queira participar ou não. A maestria não vem de ignorar as regras do jogo, mas de aprendê-las tão bem que você pode jogá-las como integridade é proposto. Pare de ser um observador passivo da sua própria vida. Comece a ler as entrelinhas, comece a controlar suas reações e, acima de tudo, nunca pare de observar.
Porque, como Robert Greene provou, a verdade não está no que as pessoas mostram no palco, mas no que elas escondem nos bastidores. O poder é seu para ser tomado, se você tiver a coragem de olhar para onde ninguém mais quer olhar. Obrigado por assistir e até a próxima.